Ligado na cidade. Agora são 4h25, a gente já voltou para o rádio também. Hoje é terça-feira, né? Dia da nossa colunista, da nossa analista comportamental, a Patrícia Rossi. E eu tô aqui, ó, vocês estão vendo, né? Eu tô aqui procurando a pauta da Patrícia, para variar, né, Paty? Seja muito bem-vinda, uma ótima tarde para você. Obrigada, Rô. Obrigada a essa audiência maravilhosa, né, que nos acompanha nessa terça-feira vitoriosa. Graças a Deus. E toda terça a Paty está aqui com a gente. Ela traz vários assuntos importantes, né, que dizem respeito ao nosso comportamento, ao nosso dia a dia, aos nossos relacionamentos. E hoje a gente vai falar sobre comportamento versus síndrome de Peter Pan. Aliás, né, Paty, nós já falamos da síndrome da Mulher Maravilha, do Super-Homem. E agora eu quero que você explique para a nossa audiência o que é a síndrome do Peter Pan. Lembrando que as síndromes são conjuntos de sintomas, né? Sim. É sempre importante a gente falar isso. O que é a síndrome de Peter Pan? A síndrome de Peter Pan, ela é uma síndrome que acomete os homens. Olha que interessante, né? A gente sempre traz as síndromes como sendo algo que acomete as mulheres, mas a síndrome de Peter Pan, ela acomete os homens. E a síndrome, ela é basicamente a dificuldade que os homens têm de sair do mundo infantil e ir para o mundo adulto, se tornar adulto. Sabe aquela pessoa mais infantilizada, aquele homem mais infantilizado? E é bem bacana. Isso vale para faixas etárias, independente da faixa etária? Principalmente. Uhum. A síndrome, ela vai ser diagnosticada a partir de determinada idade, a partir dos 21. Antes era a partir dos 21 anos, né? Quando a pessoa ela saía da faixa da adolescência, e todo mundo entende que a adolescência acaba mais cedo, mas é a partir dos 21 anos que você sai da adolescência e começa a entrar no processo de adultecer, de se tornar adulto. Uhum. E a partir de alguns anos, essa faixa ela subiu um pouquinho, passou a ser acima dos 25 anos. Então, é muito comum você ter homens que têm relacionamentos e que já se relacionam há um certo tempo, né, que tem aí uma vida super responsável, que leva uma vida super responsável, e de repente começa a se relacionar, ter um relacionamento amoroso, e o tempo vai passando e ele não passa para a próxima fase do relacionamento. Ele tem dificuldade. Ele completa 25, 26 e sempre mantém o relacionamento naquela mesma fase. Ou ele se desliga de um relacionamento amoroso, porque começa a se tornar muito sério. Procura um outro. E tem dificuldade de estabelecer relacionamentos mesmo, né? Ele não quer passar para a próxima fase. Ele tem um bloqueio para passar para a próxima fase. Esses são os sintomas dessa síndrome, Esses Paty? são basicamente um dos sintomas, né? Uhum. Os sintomas são dificuldade de estabelecer relacionamentos mais profundos, dificuldade de ter responsabilidade de reconhecer os seus erros, né? De sair daquele egocentrismo infantil. Tem uma dificuldade muito grande de relacionamento com a mãe e tem adoração e uma facilidade de ter um relacionamento mais próximo com o pai. Tem total ou parcial desinteresse pelos assuntos relacionados a sexo. Então, é uma pessoa que ele pode ser uma pessoa que se destaca profissionalmente e que tenha essa dificuldade nos relacionamentos afetivos, de passar principalmente para a próxima fase. E qual é a idade que costuma aparecer essa síndrome? Você falou que aí até 21 anos, né? A adolescência segue até 21 anos. De 21 acima, adulto. Isso. Qual a idade costuma aparecer essa síndrome do Peter Pan? Entre os 21, a partir dos 21, como ampliou um pouco essa a faixa do adultecer, né, que antes era a partir dos 21, e agora está se demorando mais para se tornar adulto, então essa faixa subiu um pouquinho para os 25 anos, é comum ver a partir dos 21, 22, 23, sempre a partir dos 21. E eu digo que a partir dos 25, que é quando a gente começa a ter relacionamentos mais profundos, a fazer planos de se casar, de construir família, de ter filhos, é nesse período que a coisa começa a ficar mais latente.
Fica Paty, mais... eu não sei se é impressão minha, né, como mãe e outras mães também, que eu tenho conversado, às vezes a gente bate um papo sobre isso, mas o que dá para perceber que hoje existe uma geração, aí eu já não sei se entraria nessa questão da síndrome do Peter Pan, mas existe uma geração dos nossos filhos, acima de 21, 22, 23 anos, que costumam estar mais com os pais, continuar na casa dos pais. Eles não buscam tanto como lá na minha época, ou na sua, ou de quem estiver nos ouvindo, a nossa autonomia, a nossa independência, enfim, eles continuam dentro da casa dos pais. Né? Eu já ouvi alguns especialistas dizendo que há uma necessidade, às vezes, eles se sentem, às vezes, com uma necessidade de cuidar também dos pais, né? E de não enfrentar a sua vida independente ou iniciar essa vida independente. Teria a ver com a síndrome do Peter Pan? Nós precisamos ter muito cuidado para falar sobre esse assunto, porque hoje tudo é comportamento, né? Eu sou analista comportamental, eu analiso comportamentos. O que acontece nos dias de hoje? Hoje existe uma educação de superproteção. Como nós fomos criados de uma forma que até alguns educadores falam que era de uma forma mais repreensiva, né, e eu não vejo dessa forma, porque a educação que eu tive me trouxe aqui onde eu estou hoje, me transformou na pessoa que eu sou. A tendência hoje dos pais eles serem mais superprotetores. E uma das características da síndrome de Peter Pan é pais superprotetores. Uhum. Pais que protegem excessivamente seus filhos e não deixa ele ir pra vida. Coloca numa redoma, né? E ele não segue a vida dele. E isso não é saudável. Agora, como você consegue diagnosticar? Como que você consegue saber se você tem, se você sofre dessa síndrome? Se você tem essa dificuldade, se você é uma pessoa que realmente já começou a caminhar na vida, e a constelação sistêmica familiar fala muito isso, que nós somos criados para caminharmos para a vida e não para ficarmos retidos, guardados dentro da casa dos nossos pais. Se você está caminhando para a vida, se você é uma pessoa que se destaca profissionalmente, mas você está aí na faixa, já namora há algum tempo e está aí na faixa dos seus 25, 26, 27 e começou a ter dificuldades para levar o seu relacionamento, gosta às vezes da nem mulher, tem relacionamento, né? Da namorada. Às vezes, muitas vezes, eu vejo jovens de 24, 25, 26, que eles nem têm um relacionamento. Exato. Não consegue ter essa relação de estabelecer, porque quando você começa a entrar no processo de adultecer, de se tornar um adulto, você começa a mudar os seus comportamentos. O que acontece? Você quer ter a sua individualidade, você quer ter a sua autonomia, então é claro que você quer dirigir o seu carro, é claro que você quer controlar o seu dinheiro, é claro que você quer estabelecer um relacionamento com os seus pares, né? Você tem uma namorada, enfim, é natural que isso aconteça. Quando você começa a se relacionar com uma pessoa e começa a gostar muito dessa pessoa e o negócio começou a ficar sério, você se afasta, você tem que começar a olhar aí o porquê que você está fazendo isso, né? Por que você está tendo esse movimento? O que te leva a ter esse movimento? Onde que está o bloqueio? O bloqueio pode estar na síndrome de Peter Pan, você ter essa dificuldade de se tornar um adulto, de passar ou de levar um relacionamento para a próxima fase. Eu percebo isso muito, mas depois a gente vai falar, né? Tem mais tempo até para conversar, mas eu percebo isso muito hoje nos jovens, né? Essa dificuldade de sair de dentro da casa dos pais e também não terem interesse ou demonstrarem interesse em ter um relacionamento afetivo. Falando de homem e de mulher. E fica complicado porque os meninos falam assim, hoje não dá, as meninas não querem nada com nada. Aí você conversa com as meninas, as mais jovens, elas falam, nossa, não tem condições, porque ninguém quer ter um relacionamento sério. Aí você não fica sem entender. Até porque hoje a liberdade, é muita liberdade para o jovem, né? Exato. Eu não sei se eles querem se prender ou não a algo ou a alguém, né, Paty? É muita liberdade com pouquíssima responsabilidade, né? Você tem acesso a tudo que você necessita num relacionamento, sem precisar ter aquela parte da responsabilidade. Ou só quero fazer uma observação. Hoje em dia é muito fácil você observar quando existe uma família doente.
Porque você observa que ali dentro dessa família que adoeceu, você encontra pais e mães que têm os seus filhos ali na faixa dos seus 30, 35, 40 anos, que não deixa esses filhos fazerem um movimento para a vida, de sair para o mundo, né? Para construir a sua vida longe dos pais. Então, você vê aí que tem a síndrome do ninho vazio, né? Dos pais não querer ficar sozinho e ter que reconstruir um relacionamento com o seu cônjuge, né? Porque já não olhou lá atrás esse relacionamento, já era um relacionamento que estava muito focado nos filhos. Então, você observa em algumas situações que existe essa família que já adoeceu. Os pais que não querem que os filhos abandonem o lar para construir a sua própria família, e os filhos que acabam sendo super protegidos e se sentem ali acolhidos e não vê a necessidade de fazer um movimento para caminhar para o mundo. Como eu falei, tudo é comportamento. Você precisa fazer um movimento. Aí, Paty, até para a gente encerrar, qual o tratamento para a síndrome Peter Pan? A síndrome do Peter Pan, você só consegue trabalhar ela com terapia, psicoterapia e terapia. Primeiro passo que você tem que dar é entender e aceitar que existe algo em você que não está correto, que não está legal e que precisa ser trabalhado. E depois, ou procurar um psicólogo ou procurar um terapeuta, porque é só através da terapia ou da psicoterapia que você consegue trabalhar e vencer essa síndrome. E aí também fica uma responsabilidade para todos nós, né, para as mães, para os pais, para a gente tentar perceber isso nos nossos filhos, né, Paty? Conversar na base do diálogo, quem sabe procurar um tratamento, né? Fazer com que eles busquem também caminhar com as próprias pernas, né? Lembrando que o movimento é sempre caminhar para a vida, caminhar pro mundo. Sim. Se você não está caminhando para a vida e caminhando pro mundo, tem algo que precisa ser visto. E com a certeza de que a gente sempre está aqui, Sim, né? Porque o Porto Seguro são os nossos pais, aí né? Aí muda a função para papel, né? Verdade. Nós temos o papel de mãe de socorrê-los quando eles precisam. É isso aí. Mas não é já a função, mas é só o papel, é só de acolhimento. Estou aqui, se você precisar, volta, se recarrega daquilo que você precisa e volta para o teu movimento. Não fica aqui mais, porque esse ninho não é seu, mas não te pertence. O teu movimento é para a vida, é para o mundo. Difícil, né? Deixar eles saírem do ninho, né? Nossa, eu tenho uma dificuldade, só tenho um. Não. Aí não sei se é porque eu tenho um filho único, nossa, eu tenho uma dificuldade. Já botei os meus para correr faz Você tempo. Já botou para correr? Mesmo não, o meu já casou. Trabalha, tem a vida dele independente e tal, só não saiu do ninho. O movimento é para a vida. Essa é a Patrícia Rossi, já botou todos para correr, né, Paty? Sim, então todos aí construindo a sua vida e o movimento para a vida. Legal. Paty, muito obrigada. Deixa seus contatos para a gente. Terça-feira tem mais papo legal aqui com a Paty. Eu que agradeço, Rô. Para quem não conhece meu trabalho ainda, entra nas minhas redes sociais, Instagram, Patrícia Rossi, _oficial. Meu canal no YouTube, Patrícia Rossi Treinamentos. Meu WhatsApp, 14 99774 0965. Lembrando que é um prazer e uma honra estar aqui com você, com o Alex, com o Pinguim, com o Luiz, que esse pessoal maravilhoso que tem uma energia deliciosa e que essa audiência maravilhosa, né? Eu que agradeço. Só cresce. Obrigada, viu, querida? Até terça que vem. Beijão. Fiquem todos com Deus e sejam todos abençoados. Amém. Você também, Paty. Ligado na cidade.